Saiu uma última pesquisa eleitoral para o ano que vem. Meus amigos, a gente já pode te adiantar aqui que a petezada e a extrema esquerda agora eles estão sem chão. Porque se o clima ali entre eles antes era de eba-eba, depois que o Lula conseguiu aquela foto com o presidente Donald Trump, que não resolveu absolutamente nada, eles pensavam aí que os problemas estavam todos resolvidos. Aí depois aconteceu aquela mega operação dentro do Rio de Janeiro e o Brasil inteiro viu que o governo federal não fez absolutamente nada para ajudar o governador do Rio de Janeiro. E a população viu que o governo federal também não tem a mínima responsabilidade com a segurança pública do povo de bem aqui do Brasil. Estão se debatendo até agora e não querem de maneira nenhuma classificar aí as facções criminosas como organizações terroristas, porque a gente sabe que terrorista, o tratamento é um pouco mais bruto. A gente vai mostrar para vocês aqui também, é a presidente do Superior Tribunal Militar pedindo desculpas para alguns terroristas. Vocês vão ver aqui tudo que aconteceu agora nessas últimas horas aqui na política brasileira. Pessoal, meu nome é Samuel Fernandes, alguns de vocês já me conhecem, a gente também vem aqui no canal do Dr. Sandro para de certa forma dar um suporte, porque hoje o Dr. Sandro ele tá de viagem e não vai conseguir fazer esse terceiro editorial e a gente vai estar aqui prestando aí um suporte. Se você está gostando da nossa presença, deixa o like, comenta aí que ajuda muito. Para mim é sempre um prazer enorme, uma honra estar aqui conversando com vocês, mostrando para vocês aqui tudo o que aconteceu nas últimas horas na política nacional e na geopolítica também. E o canal do Editorial Central, que a gente faz parte, o link está na descrição. Se você está gostando aqui do nosso posicionamento, dos temas que a gente aborda, é muito importante que você também vai lá deixar seu like, se inscrever no canal, ajudar a bater a nossa meta lá de 10 mil inscritos. Pessoal, vamos aqui de matéria, que a gente tem muita coisa para falar aqui. A primeira delas que a gente vai colocar, olha só, preste bastante atenção nesse vídeo que o deputado federal Ricardo Arruda postou aqui nas suas redes sociais. Olha só, preste bastante atenção para ver aonde chegou o nível do jurídico brasileiro. Olha só esse vídeo. Veja que bom não perca esse vídeo, assista até o final. Veja o que a presidente do Supremo Tribunal Militar disse. É um absurdo. Chocou a todos outros ministros militares. Acompanhe. Boa noite, senhoras e senhores. Estou presente neste ato ecumênico de 2025 para, na qualidade de presidente da Justiça Militar da União. Pessoal, preste bastante atenção, porque quando eu vi isso aqui eu não acreditei de maneira nenhuma. Preste bastante atenção. Pedir perdão a todos que tombaram e sofreram lutando pela liberdade no Brasil. Pedir perdão pelos erros e as omissões judiciais cometidas durante a ditadura. Eu peço perdão a Vladimir Herzog e sua família, a Paulo Ribeiro Bastos e a minha família, a Rubem Paiva e a Miriam Leitão e seus filhos, a José Dirceu, a Aldo Arantes, a José Genuíno, a Paulo Vanucci, a João Vicente Goulart e a tantos outros homens e mulheres que sofreram com as torturas, as mortes, os desaparecimentos forçados e o exílio. Eu peço, enfim, perdão à sociedade brasileira e à história do país pelos equívocos judiciários cometidos pela Justiça Militar Federal em detrimento da democracia e favoráveis ao regime autoritário. Recebam o meu perdão, a minha dor e a minha resistência. Meu Deus do céu, coloca nos comentários aí que eu quero saber da sua opinião. Vocês conhecem da história desse país muito mais do que eu. Eu tenho só 25 anos, a maioria das pessoas que assistem a gente aqui sabe de tudo que aconteceu e eu quero te fazer uma pergunta. Realmente teve ditadura militar aqui no Brasil ou foi só um regime que realmente colocou o país em ordem por muito tempo? Coloca aí nos comentários que eu quero saber da sua opinião. O que você achou dessa presidente do Superior Tribunal Militar do Brasil hoje? Olha só, pedindo perdão para Miriam Leitão, para o José Genuíno, para o José Dirceu. Quando ela falou aquela lista ali, a gente lembrou de cara naquela época que não tinha muita internet e a gente via sempre o Jornal Nacional, aquela lista da Odebrecht, do Mensalão, do Petrolão, que a gente sempre viu o nome. E quando a gente escuta, a gente já associa muita coisa, mas ultimamente a gente não pode falar tudo que pensa aqui também. Então, fica aí, eu quero saber da sua opinião, o que você achou desse pedido de perdão dessa
dessa presidente aqui. A senhora, dona Maria Elizabeth Rocha, presidente do STM, Supremo Tribunal Militar. A senhora devia ter vergonha na sua cara de expor as Forças Armadas Brasileiras no seu pedido de perdão. Isso é algo particular seu, porque a senhora foi indicada pelo Lula. Então a tua fala foi totalmente ideológica e partidária. É uma traição à pátria, porque não houve ditadura, como a senhora diz aqui. O que houve foi um regime militar a pedido do povo, das mulheres, dos políticos, da imprensa, porque estava uma roubalheira, uma bandalheira na época e queriam dar um golpe. E quem queria dar um golpe armado, que eram terroristas, que faziam parte de dois grupos armados, que queriam implantar a ditadura do proletariado. Ditadura do proletariado. Era a esquerda da época. E graças aos valentes militares, não permitiram essa ditadura. Lutaram bravamente. E muitos militares morreram na mão desses terroristas, a qual a senhora pede perdão hoje. Eles foram torturados, executados. Essa turma da esquerda sequestrava avião, roubava banco, matava, fazia de tudo. E a senhora tem a cara de pau de pedir perdão aos bandidos que foram anistiados e hoje recebem salário do povo de bem. E os militares que lutaram pela democracia, a senhora está condenando eles. Que vergonha. Coloque aí nos comentários, que é muito importante pra gente. A gente não pode nem comentar tudo que a gente pensa aqui, porque todo mundo tá vendo aí que a situação no Brasil hoje ela é muito complicada. Então, ficou aí, assim, pelo menos a nossa indignação. Por que tem que pedir perdão pra esse pessoal aí, principalmente uma pessoa da relevância como uma presidente do Superior Tribunal Militar pro Brasil. Agora, vamos colocar aqui uma publicação para todo mundo ver o que tá acontecendo agora dentro do Congresso Nacional. O PT, ele tá processando ali vários deputados da oposição que estão chamando aí o partido do PT de partido dos traficantes. Olha só essa publicação aqui do deputado Carlos Jordi. Estou sendo processado pelo PT e a razão é ter chamado a sigla de Partido dos Traficantes. Entre os processados estão os deputados Gustavo Gayer. Preste bem atenção, porque ele vai falando e vai colocando as matérias por trás, para ver que não tem nenhum tipo de fake news. Bia Kicis, Nicolas Ferreira, Carlos Jordi e o senador Flávio Bolsonaro. E também estão processando alguns cidadãos comuns que não têm mandato. O Partido dos Traficantes, aliás, dos Trabalhadores, alega o seguinte: trata-se do uso da rede social com a exclusiva finalidade de tomar a narrativa sobre a chacina ocorrida em operação policial no Rio de Janeiro, a fim de manipular a compreensão pública para mentir que o Partido dos Trabalhadores é apoiador, vinculado, associado ou, de alguma forma, defensor de traficantes. É engraçado que nessa nota eles já deixam claro que eles defendem, né? Chamando a operação de chacina. Mas como contra fatos não há argumentos, eu vou trazer as mais recentes notícias e fatos que demonstram que o PT é apoiador, vinculado, associado e que sim, defende traficantes. Quem é que lembra dessa aqui, ó? Ministério da Justiça recebeu mulher de um líder do Comando Vermelho. Já pensou se fosse no governo Bolsonaro? Essa é Luciane Barbosa Farias, conhecida como a Dama do Tráfico Amazonense. Ela esteve no Ministério da Justiça para diversas audiências, inclusive essa aqui, ó, como audiência na Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. É sempre essa história, né? Vocês pensam que tá pouco? Fica até o final pra vocês verem esse vídeo. É casada com Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas, líder do Comando Vermelho no Amazonas. Luciana comandava uma ONG que atua em prol dos presos do Comando Vermelho e é financiada pelo dinheiro do tráfico. Mas calma que tem coisa muito pior. O governo Lula custeou as passagens aéreas e estadia dessa senhora com seu grupo em Brasília para se reunir com o Ministério da Justiça e fazer lobby pelos traficantes. Depois de ter se reunido com o governo e ficar 5 meses foragida, finalmente ela foi presa. Mas para quem pensa que as ligações do PT com o crime organizado ficam só no Comando Vermelho, estão muito enganados. Olha essa aqui. Visita de Lula à favela do Moinho foi articulada com ONG ligada ao PCC. Isso ocorreu em julho desse ano e essa agenda só foi viabilizada graças à articulação da ONG Associação Comunidade do Moinho, que tem como presidente a irmã do ex-chefe do tráfico da favela do Moinho. Segundo o Ministério Público de São Paulo, a favela é controlada pelo grupo criminoso e o acesso costuma ser restrito a não moradores. Em setembro, apenas alguns meses depois da ida de Lula até a favela do Moinho, a Alessandra Moja foi presa. Essa aqui é
articulou e viabilizou a entrada dele na favela do Moinho. E ela estava com drogas e lista de moradores da comunidade. Essa aqui foi a cereja do bolo, né? Os traficantes são vítimas de usuários. O governo Lula teve a capacidade de falar para os Estados Unidos que não classifica o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Olha que bizarro, o cara teve a cara de pau de ir até a ONU para defender as facções criminosas. Se o próprio ministro da Justiça já reafirmou que o governo não tem intenção de classificar as facções como organizações terroristas, então de que lado que eles estão? É evidente que não é do cidadão. É ou não é o partido dos traficantes? Pois é, mas hoje você falar isso aqui, você tá completamente aí na mira do sistema, porque qualquer pessoa assim que pensa o contrário, que fala o que quiser, a gente viu que o PT também ele tentou fazer subir nas redes sociais, colocando aí o PL como o partido dos traficantes. Aí a gente não viu a justiça indo atrás de praticamente ninguém. Agora, quando é o contrário, meu amigo, a situação ela muda completamente. Quem falou sobre isso também foi aqui o Jeffrey Chiquini, que mostrando que a justiça do Distrito Federal, ela manda o X derrubar o post que o Nicolas fez, mas ao contrário, geralmente não muda praticamente nada. Olha só, meus amigos, nem começou o pleito eleitoral ainda e o sistema já está a todo vapor perseguindo a direita. Justiça do Distrito Federal, DF, obviamente, manda X derrubar post de Nicolas Ferreira que chama PT, Partido dos Traficantes. Lembrando que o Nicolas é deputado federal, ele tem imunidade parlamentar. E não há que se falar aqui em difamação, porque o partido não é alguém, então não há como difamar o partido. O crime de difamação é contra alguém. Não faz sentido nenhum, senão o desejo de censurar um opositor político que Nicolas Ferreira é para esse regime. Mas calma. Então, a gente trouxe aqui o Jeffrey Chiquini, porque ele é um advogado criminalista. Ele trouxe aí a situação que a justiça não teria que condenar praticamente ninguém, porque eles não estão atacando alguém, eles estão atacando aí o partido. Mas agora a gente também quer entender a situação aí, por que o governo Lula, ele está se debatendo tanto com essa questão aí de comparar essas organizações criminosas, essas facções criminosas como organizações terroristas. Olha só que essa matéria aqui, que ela explica o lado do que o governo tenta sustentar a narrativa de sempre. Olha só, essa aqui é uma matéria do canal Metrópolis, onde diz aqui porque o governo Lula é contra equiparar o narcotráfico com o terrorismo. Vamos ler aqui para a gente prestar bastante atenção para poder entender todo o fio da meada aqui. Olha só, repercussões diplomáticas e dificuldades para a obtenção de crédito internacional estão entre os motivos que levam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a se posicionar contra a equiparação de facções criminosas a grupos terroristas. Um dos projetos para colocar o mesmo patamar esses dois tipos de organizações deve ser votado essa semana na Câmara em resposta à mega operação contra o tráfico no Rio de Janeiro. Olha só, em entrevista ao Metrópolis, o secretário nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, o Marivaldo Pereira, elencou o que embasa a posição do governo. Teria impacto no crédito. O risco país varia também de acordo com o risco de atentado terrorista. Se o Brasil, do dia para a noite, você diz que o Brasil tem 100 organizações terroristas, isso dificulta o acesso ao crédito, explicou. Há também a preocupação em termos de soberania, com o temor de que se repita no Brasil o que ocorre na Venezuela, onde os Estados Unidos têm bombardeado embarcações sob o pretexto de combate ao narcotráfico por conta da equiparação criminosas a terroristas. Olha só o que ele disse, abre aspas, a legislação norte-americana tem a justificativa a algumas violações de soberania para o combate ao narcoterrorismo. Então ele ia sempre sustentando aquela narrativa que a esquerda sempre defende, o lado pior da história, e não defende o cidadão, e sim aí a marginalidade, porque a partir do momento que você não combate com a devida força que o Estado tem para defender o cidadão de bem, você abre brecha para esse grupo continuar crescendo sempre. Então por que eles ficam aí com essa situação de sempre? Olha só, mas para
Além das repercussões negativas, o secretário do Ministério da Justiça apontou que a equiparação será inócua no combate ao crime, não ia servir, dizendo ele. Não acrescenta nada ao endurecimento da repressão do Estado em relação à organização. A alteração nada terá um impacto, além da banalização do conceito de terrorismo. Nesse sentido, o governo Lula enviou a proposta para equiparação de facções como o Comando Vermelho, que é o CV, e o primeiro comando da capital, que é o PCC, a grupo terrorista. Os dois textos são vistos como concorrentes no Congresso. Quer aumentar a pena? Quer uma análise mais célebre? O projeto do governo atende todos esses critérios. Aumentamos penas, dispomos sobre a federalização do processo e atacamos o coração das organizações financeiras, sem precisar chamar de terrorismo, pontuou o secretário. Meu Deus, isso aqui é muita narrativa que não dá para a maioria da população acreditar isso aqui de maneira nenhuma. E para combater isso aqui, os governadores de direita aí já estão trabalhando. A gente já está vendo aí, saiu uma outra matéria que a gente vai ler para vocês, que é o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Ele já está agindo aqui nos bastidores para fazer isso não acontecer, para mudar. O Cláudio Castro aqui, ele age nos bastidores para mudar a PEC da segurança pública, porque essa PEC da segurança pública do Lula é que tira o poder do Estado a agir contra aí e deixa praticamente tudo nas mãos do governo federal. A gente tem falado sempre aqui, imagina só se o governo federal fosse o único que pudesse combater aí essas facções criminosas. Vocês acham que o combate seria duro? A gente pensa que de maneira nenhuma. E para continuar, a gente vai colocar aqui, em meio à repercussão da mega operação que gerou 121 mortes no Rio de Janeiro, o governador do estado, Cláudio Castro, reuniu 24 parlamentares e aliados para pedir a mudança na proposta da emenda à Constituição da Segurança Pública, protocolada pelo governo Lula na Câmara dos Deputados. O Castro defende que o texto garanta maior autonomia dos estados, segundo parlamentares ouvidos pelo Metrópolis. Diferentemente do que consta na proposta original, a operação desencadeada nos complexos da PEN e do Alemão contra a facção no Comando Vermelho recendiou o debate sobre a medida. Aí então a gente viu aí que a situação, que o governador Cláudio Castro, ele está se precavendo, porque ele sabe que se realmente, não só ele, mas como todos aqueles governadores que se reuniram, eles entendem que o governo federal, principalmente com o comando do Lula, não tem a mínima responsabilidade com a segurança pública do Brasil e nem com qualquer outro tipo de segurança que a gente sempre tem visto aí. Agora vamos colocar para vocês o tanto que isso gerou de negatividade para o Lula. Olha só, a desaprovação do Lula sobe e atinge 53,8%. Ele perderia para o Bolsonaro, para a Michele e para o Tarcísio. Como a gente disse aqui na introdução desse vídeo, mostrando que se o clima era de eba-eba entre a esquerda e toda a petezada que existe, agora a situação mudou completamente, porque eles viram aqui que essa mega operação desencadeou aí no Brasil inteiro uma revolta contra o governo, que sabe que eles não fizeram absolutamente nada para ajudar o governador naquela situação. Então, a gente mostra aqui que a situação ela tá complicada pro lado do Lula. E, convenhamos, se tá complicada para ele, a gente está muito animado. Olha só, a desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva alcançou 53,8% em outubro, segundo o levantamento da Futura Inteligência encomendado pela Apex. Já a aprovação caiu para 40,7%, consolidando uma tendência de desgaste na popularidade. Parece que tem umas coisas que vem até do céu, né? Porque a gente sempre tentando aqui e vendo que a situação do Lula, querendo ou não, ela estava aumentando nas pesquisas aí, agora a direita está mais forte do que nunca e era uma época assim muito importante, porque querendo ou não, falta apenas um ano para as próximas eleições que vai mudar o rumo do nosso país. A gente volta a ter um controle dos gastos públicos, de tudo que acontece, da segurança, ou a gente vai caminhar para o caos total da venezuelização que vai acontecer aqui nesse país, se esse governo, se Deus me livre, ele continuar. Agora a gente vai colocar aqui uma outra publicação para a gente ver também tudo que está acontecendo. Vocês lembram dessa cidadã aqui que apareceu na Rede Globo se provando que era especialista em segurança pública, que condenou a mega operação? Olha essa publicação aqui do Luiz Barchi. Olha só, especialista que condenou a operação do Rio de Janeiro
ela pede a defesa dos policiais após ameaças que ela tem recebido. Ela não estava falando que estava condenando as ações dos policiais, que em vez de pegar fuzil, tinha que pegar uma pedra, que era muito fácil tirar uma arma de um bandido, que não era isso que ela tinha falado? Vocês lembram? Que ela ficou muito famosa por causa desse cabelo e desse óculos e de umas falas que não tem nada a ver com segurança pública. Pois bem, olha essa publicação aqui do Luiz Barsi. A professora, que é chamada a Jaqueline Muniz, da Universidade Federal Fluminense, pediu a proteção do Programa de Defensores de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos após receber ameaça nas redes sociais. O pedido foi protocolado na última segunda-feira, dia 3, segundo a coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A antropóloga ela passou a ser alvo de ataques por criticar a Operação Contenção da Polícia Militar, que resultou em 121 mortos e 121 mortes nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. A Jaqueline relatou ter sido perseguida, fotografada em público e alvo de mensagens violentas. O pedido de proteção foi formalizado pelo gabinete do vereador Leonel, de esquerda do PT, e pelo advogado Carlos Nicodemos, do Conselho Nacional de Direitos Humanos. E aqui a gente mostra uma seguinte matéria para o povo. A especialista de segurança pública, ela sugere a resposta de pedrada contra os criminosos armados. Agora, para ela, professora, ela pede a proteção ao Ministério após ameaças e criticar operações policiais no Rio de Janeiro. Agora, tem que usar pedra também para defender ela, porque agora a situação não é o que parece mais, não. Então, aí ficou a matéria dizendo que o tanto que a esquerda ela é hipócrita. Para os outros, eles querem o comunismo, eles querem aí tudo de socialismo existente, mas para eles é o capitalismo. Eles querem segurança, eles querem armas, eles querem a polícia defendendo. Agora, quando é outro, o jogo é completamente diferente. Agora, para a gente continuar o nosso vídeo, vamos colocar aqui essa publicação que o senador o senador Flávio Bolsonaro, junto com Eduardo Bolsonaro, vão visitar o Bukele em El Salvador ali para trocar uma ideia sobre segurança pública, porque lá sim ele resolveu o problema da situação. Porque se antes era um dos países mais perigosos, que tinha a maior taxa de homicídio aqui do Ocidente inteiro, agora é o país mais seguro, superou até os Estados Unidos e o Canadá aí como o país mais seguro do Ocidente inteiro, por conta de uma política pública de criminalizar realmente aí os bandidos. Olha só esse vídeo. O tratamento tem que ser duro. Inclusive, eu vou estar, já falei com você em primeira mão aqui, eu vou estar junto com o deputado Eduardo Bolsonaro em El Salvador, no dia 13 de novembro agora, onde a gente vai conversar com o presidente Bukele, exatamente para ter mais de perto ali as experiências que eles tiveram, especialmente, Alan, um sucesso nessa política que é contrária à que o Brasil defende hoje, que é do desencarceramento. Aqui o Lula defende, o Lewandowski defende o desencarceramento. Ele se orgulha de falar que na audiência de custódia metade das pessoas que são presas em flagrante são soltas. Eu teria vergonha de falar isso, mas ele está achando que está fazendo uma coisa boa, defendendo os saidões, né, em dias de feriados, enfim, ele achando que isso aí é uma coisa que vai ressocializar alguém. Então lá com o Bukele, a nossa linha vai ser entender como é que foi essa política dele, que tem que construir presídio, tem que dar um tratamento decente para os caras que estão cumprindo pena ali sob a tutela do Estado. Isso é verdade, que não acontece no Brasil hoje, mas só que não pode ser a falta de vagas uma desculpa para que esses marginais não fiquem mais tempo presos. Porque senão eles acabam ferrando a gente aqui nas ruas. Eles não estão nem aí, né? Aquele romantismo de que eles têm alguma consciência social, isso não existe. Eles já fazem a conta ali, ó, se eu for pego roubando aqui um caminhão de carga na Baixada Fluminense, eu vou pegar tantos anos de cadeia com o meu benefício, daqui um ano e meio, 2 eu estou na rua de novo, volto para minha vida normal. Com essa mudança da lei, com a política do encarceramento e do combate à impunidade, a conta vai ser diferente. Olha, eu vou passar 20 anos preso, quer dizer, não vou poder usufruir do dinheiro que eu vou ganhar com o tráfico de drogas, não vou mais ser o cara aqui da comunidade, não vou mais poder estar no baile funk ostentando fuzil e botando meu cordãozão de ouro, porque ele vai estar preso. Então são dois tratamentos completamente diferentes, que a nossa legislação hoje confunde. Um exemplo prático, na semana passada, a gente estava discutindo na Comissão de Direitos Humanos um projeto de lei meu, eu sou a favor da redução da maioridade penal. E o projeto está indo numa linha, por incrível que pareça, o projeto é na mesma linha de um outro projeto de um senador que é do PT. O que diz esse projeto hoje? Se esse menor de idade assassinar um policial, estuprar alguém, ele pode ficar no máximo 3 anos internado, né, que é o termo jurídico correto que se fala. Por esse projeto, ele vai poder ficar até 10 anos preso. Já é um avanço, porque o ideal seria que, se ele tem a consciência, independente da sua idade cronológica, ele respondesse como adulto. É o mínimo que se espera, porque ele sabe o que está fazendo.
Ele sabe qual é o seu menor de idade e ele faz essa conta também. Então, se quer você preso, ou você solto muito rápido, vou poder voltar para a rua. Então, essa discussão com relação à mudança na legislação também no Estatuto da Criança e Adolescente é uma outra coisa que enfrenta a resistência, uma resistência gigantesca. Adivinha de quem? Os partidos de esquerda. Pois é, a gente tá vendo aí toda a situação e isso aqui vai dar muito o que falar no Brasil inteiro, hein? Porque o encontro ali do senador Flávio Bolsonaro junto com o Eduardo Bolsonaro lá em El Salvador, isso aqui pra esquerda vai cair como uma bomba, porque logo agora, depois dessa mega operação aí que o Brasil inteiro tá apoiando essas mega operações acontecer contra o crime organizado, e o PT sempre defendendo, e agora 2 representantes da direita aqui no Brasil ir lá e conversar com um cara que realmente resolveu o BO inteiro do país dele, nesse sentido aí, se vai dar, de certa forma, vai dar muita força para a direita. A gente vai continuar nosso vídeo aqui para colocar uma outra publicação para todo mundo entender o quão tá difícil dentro do país do Sudão, que hoje eles estão ali recriminando muito as pessoas ali só por serem cristãos. Olha só o que eles estão fazendo lá no Sudão nesse momento agora. Isso aqui é muito triste. Mas é preciso que a gente mostre para vocês aí, porque é muito importante que todo mundo saiba do que está acontecendo. E o presidente Donald Trump, ele prometeu intervenção militar urgente lá dentro do Sudão. Extremistas islâmicos estão enterrando as pessoas vivas no Sudão. Olha só que vídeo nojento esse vídeo. Meu Deus. Eu não vou continuar a partida aqui porque o vídeo é muito triste, mas a situação que está acontecendo lá, e o presidente Donald Trump ele já prometeu que vai ter intervenção lá, porque isso está acontecendo aí dia após dia, está só aumentando o número de vítimas e o país praticamente perdeu o controle aí, porque esses atentados terroristas, é um atentado terrorista, isso aqui doa quem doer, e a situação lá tá para lá de complicada. Para a gente continuar, vamos colocar aqui uma publicação aqui da página Infomoney. Olha para vocês verem aqui onde o nível do PT chega aí. A gente viu aí tudo que aconteceu com o governador Cláudio Castro, e sempre que ele fez qualquer tipo de ação, o PT acionou ele no Supremo Tribunal Federal. E essa semana aqui vai acontecer o julgamento dele naquele caso que pode até pedir a cassação do mandato dele. E olha só, o PT ele acionou o STF contra o Cláudio Castro por atentado à soberania em tratativa com os Estados Unidos. Porque, para quem não viu, o governador Cláudio Castro ele precisou de todas as formas do governo federal e não foi ajudado em nenhum momento. Ele pediu aqueles blindados da Marinha para derrubar as barricadas, porque aquilo seria muito mais fácil e talvez não perderia nenhum dos agentes policiais que perderam suas vidas naquele combate, porque a partir do momento que você tem um blindado daquela magnitude, que não entra bala nenhuma, seria muito mais fácil aí progredir naquela ação. E a gente viu aí que ele pediu a autorização do GLO, não teve de maneira nenhuma, pediu a ajuda da Polícia Federal, não teve, e o PT sempre condenando quando ele foi pedir ali para os Estados Unidos. Olha só, a gente vai comentar sobre depois dessa matéria aqui. O PT protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido de abertura de inquérito contra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sobre a acusação de atentado à soberania nacional. Sempre atentado à soberania nacional. Vocês já viram que essa palavra tem soado muito ultimamente aí? Segundo o partido, o governador teria solicitado ao governo dos Estados Unidos que as facções criminosas do estado, especialmente o Comando Vermelho, fosse classificada como organizações narcoterroristas. A medida podia permitir as sanções econômicas e a ação da inteligência estrangeira no território brasileiro sem autorização federal. Olha só. Para o PT, a iniciativa foi articulada sem a participação do presidente da República, do Itamaraty ou do Ministério da Justiça, ferindo a competência exclusiva da União para conduzir as relações internacionais. O partido afirma que ainda Castro manteve contatos com autoridades norte-americanas para influenciar as políticas internas e teria repassado informações sensíveis, o que configura ingerência estrangeira sobre atos de soberania. Pessoal, quero a opinião de vocês e eu também queria saber da opinião da população brasileira em cima desse pedido aqui. Imagina só, se você está precisando de resolver um problema, você vê que o seu governo principal, que é o governo federal, ele não está dando a mínima
a mínima ajuda necessária em cima dessa questão, você pede interferência externa, que seria aí dos Estados Unidos, que tiraria qualquer tipo de exigência para poder atacar aqui dentro do território nacional. Então aí o governador viu que seria mais fácil ter a ajuda dos Estados Unidos do que ter a ajuda do Brasil. Eu quero saber da sua opinião, se você apoiaria essa entrada dos americanos aqui no território brasileiro para resolver essa questão do narcotráfico ou não. Queria saber de vocês também, que isso aí é uma dúvida que está pegando aí praticamente o Brasil inteiro. Mas a gente também tem que falar sobre uma situação que já disse um dia um dos professores melhores que já existiu nesse país, que sempre deu um posicionamento firme em cima de qualquer questão que acontecia no Brasil, que sempre aí fez várias previsões acertativas, que foi aí o Olavo de Carvalho, que é um eterno professor aí pro Brasil. Olha só esse vídeo que ele republicou em suas redes sociais, não ele, mas as pessoas que tomam conta ali das suas redes sociais, publicou. Olha só. Porque o Brasil justamente nessa situação, ele se torna ainda mais um país de pessoas amedrontadas, que estão cada uma tentando se salvar a si próprio da situação e buscando uma garantia, um empreguinho, uma proteção, uma coisa assim. Todos são assim, sem exceção. Eu não conheço ninguém que não seja assim, a não ser esse que vos fala. A situação cultural no Brasil, ela é catastrófica, e isso significa que a situação humana também é catastrófica. Porque se você não pode sequer discutir a sua situação, você não pode tomar consciência da situação, não há palavras, não há um vocabulário suficiente, não há uma linguagem suficiente para você descrever a experiência humana de ser brasileiro, é o seguinte: não é que você está numa situação ruim, está tão ruim que você não pode saber o que está se passando. Quer dizer, você está realmente num estado de coma. Se ele está no estado de coma, ele não sabe o que se passa com ele. E quando ele começa a tomar consciência, quer dizer que ele saiu do coma, ele acordou um pouquinho. Não há como exagerar isto. E, sendo esta a situação, não estranha que a situação social também seja calamitosa, que nós tenhamos esses 50 mil homicídios por ano, que sejamos o recordista mundial do consumo de crack, que sejamos o recordista mundial de casos de depressão e assim por diante. Eu digo, é muito estatística ruim, é muito recorde negativo que a gente sempre teve nesse país, e principalmente quando a esquerda conseguiu dominar. Pessoal, esse aqui foi o vídeo que foi as matérias que a gente conseguiu trazer nesse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí. É sempre um prazer enorme estar aqui trazendo essas notícias para vocês em primeira mão e tá trocando essa ideia juntos. Pode ter certeza que a gente lê aí todos os comentários, que a gente gosta bastante aí dessa troca de opiniões, porque é muito importante para a democracia e para a nossa direita também tá ainda mais fortalecida, e para ver que a gente está realmente pensando muito igual. Pessoal, foi um prazer estar aqui mais uma vez. Tamo junto aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E olha só, não esquece de se inscrever no nosso canal Editorial Central, o link tá aqui na descrição. E meu nome é Samuel Fernandes, a gente vai passar por aqui mais vezes. É sempre um prazer enorme. Tamo junto aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.